Hoje eu queria falar com vocês sobre algo que me tocou muito e como vocês sabem, eu sou um grande apoiador, investidor, mentor de iniciativas de empreendedorismo, de empreendedores que querem fazer algo absolutamente diferente para o mundo. E isso aparentemente não tem pouco a ver aí com a minha profissão de headhunter, de conselheiro de carreira de altos executivos, mas no fundo tem tudo a ver, né? Eu tenho uma curiosidade enorme por entender o que faz as pessoas chegarem em seus maiores objetivos. Sejam eles pessoas muito jovens, sejam pessoas com muito mais idade, sejam pessoas que escolheram pela carreira executiva em grandes empresas, seja das pessoas que escolheram a carreira empreendedora, empresarial, seja das pessoas que fizeram grandes mudanças, tanto da carreira empreendedora para a carreira executiva, quanto da carreira executiva para a carreira empreendedora. E eu também acabo tendo um grande aprendizado sobre os novos negócios, as novas gerações que estão trazendo outros tipos de negócios, que a gente chama até de negócios de impacto nesse novo mundo. E aí, nessa minha curiosidade, praticamente desde quando eu fundei a minha própria empresa, né, que eu passei do mundo corporativo para o mundo empreendedor também, eu resolvi que ia entender profundamente as questões do empreendedorismo, também para mostrar e para dizer para os executivos de grandes empresas, etc., temas como o espírito empreendedor, a inovação, o que as startups estão pensando, fazendo e tendo como resultado, né? E também para fazer o link entre o mundo do mainstream, que são das grandes companhias, e o mundo das startups, que são os mundos dos negócios inovadores e das pessoas que pensam 24 horas por dia em inovação. Para falar sobre isso, eu queria apresentar uma empresa, um empreendedor que, que eu conheci há quase 5 anos atrás. Ele já tinha esse negócio, mas é um negócio que estava totalmente incipiente. Era uma excelente, grande ideia, com uma boa ideia do produto. O produto até já existia, mas ainda precisava ser muito desenvolvido. Então eu fui vou participar numa dessas bancas de avaliação de investidores, num chamado Inovativo, em 2014, e conheci esse rapaz, o Ezequiel Vedana. Ezequiel Vedana, vou mostrar aqui um pouco para vocês. Ele é um rapaz do Rio Grande do Sul, da, da Serra Gaúcha, e que praticamente na vida dele sempre empreendeu. E ele criou, e aí foi algo muito interessante, porque ele sempre foi empreendedor desde a infância e a juventude, e aí ele teve alguns acertos, alguns erros grandes nessa caminhada lá atrás do empreendedorismo quase que juvenil. E lhe veio uma ideia out of the blue. Ele é um homem de muita fé. E veio essa ideia num sonho dele criar o PIP.
que ele ia criar uma substância química, e ele não tem formação química, ele ia criar uma substância química que ia neutralizar os odores, os fatores de contaminação e o cheiro do xixi, da urina, né? Mas o que tem a ver isso? O que tem a ver é que com a criação desse líquido, dessa substância, você vai fazer o seu xixi, vai urinar e não vai precisar puxar descarga, que é um dos principais gastadores de água da humanidade, de água potável, água de altíssima qualidade, que a gente simplesmente joga fora litros e litros para mandar os dejetos nossos embora. E ele, e ele, depois de muita experimentação assim prática, ele conseguiu desenvolver essa substância e aí ele criou uma startup para escalar essa substância. Essa startup se chama, como eu falei para vocês, Pipi, e ela desenvolveu esse dispositivo que eu vou mostrar para vocês, esse dispositivo aqui, que você aperta esse botãozinho, depois de fazer xixi, ele despeja uma quantidade desse líquido no vaso sanitário, e aí esse líquido ele acaba com todo o cheiro, com todos os fatores poluidores, ele é biodegradável da urina. E aí você não precisa puxar descarga. Então, o que uma pessoa consegue economizar de água potável somente com seu xixi, usando o PIP durante um ano, é suficiente para beber 2 litros de água todos os dias durante 15 anos. Então, é uma economia de água muito grande, dependendo do tipo de utilização de um banheiro ou da água de um determinado edifício. Por exemplo, para edifícios corporativos, ele chega a diminuir quase em 70%, 80% do consumo de água. Em residencial pode chegar a 20%, 30%, 40%. Então, assim, é uma economia gigantesca e obviamente que não precisamos falar que a água é um dos nossos bens mais preciosos. A gente sabe disso com a sequência de secas que a gente tem aqui no Brasil, especialmente aqui em São Paulo. Então, ele criou esse PIP, eu conheci ele em 2014, era uma grande, excelente ideia. Eu me apaixonei por aquilo. Na época a gente estava passando por uma das maiores crises hídricas que São Paulo já passou. E eu disse para ele, você deveria vender isso daí para o nosso governador aqui de São Paulo, porque você, enfim, a gente está precisando muito disso, que nossas represas estão praticamente secas. Ele ficou com isso na cabeça, e aí a gente foi se acompanhando, conversando, fui começando a apresentar algumas pessoas para ele, para ajudar na aceleração do negócio, enfim. Até que perdemos um contato próximo, até por ele morar lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Mas a vida vai andando, a gente vai acompanhando as pessoas, hoje temos aí as redes sociais e sempre fui acompanhando o trabalho dele, né? E aí, o bonito dessa história é que hoje o PIP é um empreendimento de impacto com foco ambiental. Ele já foi reconhecido por diversas entidades e ganhou diversos prêmios internacionais. Ganhou um prêmio, esse Paris Co., um prêmio de startups na França, em Paris, patrocinado pela Prefeitura de Paris.
e o Pipe ganhou o primeiro lugar desse prêmio e está sendo acelerado lá em Paris. Ganhou diversos outros prêmios na United Nations, nesse Accelerated 2030, economia circular, enfim, diversas entidades relacionadas à pesquisa e ao meio ambiente. E eles acabaram se mudando, já tem diversos clientes de grandes empresas que estão utilizando esse produto, né? E também estão se expandindo globalmente, tanto com essa base que eles vão ter lá na Europa, lá na França, mas também para mercados emergentes, obviamente aqui no Brasil, mas também na África e Ásia-Pacífico. Então, assim, é um negócio, obviamente, que ainda está entrando num momento de aceleração, de exponencialização, mas é um negócio que certamente daqui para frente ele vai ganhar uma escala muito grande, tanto que já despertou interesses de diversas empresas de grande porte para serem utilizadas nos seus escritórios ou fazendo testes de prova de conceito para entender a economia de água e depois escalar isso para diversos outros lugares, né? Então, é algo extremamente estimulante você estar próximo de pessoas que pensam diferente, que focam muito em algo que se acredita, né? O Ezequiel ontem, no almoço que a gente fez, estava me contando que há 4, 5 anos atrás, não, menos até 3, 4 anos atrás, ele tinha o Pipe, tinha essa ideia maravilhosa, tinha o produto, etc. Mas devido a alguns erros do passado em outros empreendimentos, ele estava com o caixa zerado. Quer dizer, ele morava no interior do Rio Grande do Sul, numa condição complicada, casado já, aliás, muito bem casado, com uma outra empreendedora que um dia eu vou contar sobre ela, e sem muita esperança, né? O dinheiro acabou, mas com muita fé de que esse negócio iria dar certo. Então ele resolveu botar os dois pés, tudo que ele tinha, toda a força dele para fazer esse negócio virar. Tá? E quando eu falo ter nenhum recurso, gente, assim, é nenhum recurso mesmo. É R$0. Imagina você chegar um dia, sua conta tem nenhum real e você tem uma ideia maravilhosa que você recebeu num sonho e que você acredita que você vai fazer isso acontecer. E ele passou por isso e um dia a esposa dele teve um sonho que ele iria viajar, ia começar a viajar a trabalho para levar o Pipe para o mundo. E a verdade é que ele foi convidado do nada, logo depois do episódio do Zero Dinheiro, para apresentar um negócio dele na Europa. E depois disso, 3, 4 anos para cá, o negócio não parou de ganhar exposição, não parou de ganhar prêmios, não parou de começar a gerar receita, começar a ter os primeiros clientes, começar a ter os primeiros grandes clientes.
Então, assim, isso demonstra, né, que quando uma pessoa, ela, claro, tem uma ideia maravilhosa, a ideia talvez seja importante ter de fato, mas mais do que a ideia, é você ter fé e grande capacidade de execução e grande persistência em construir algo a partir do nada. Para mim, essa foi uma das principais lições que eu tive na vida de alguém que criou algo, assim, do nada, só que com muita fé, muito, muito trabalho e muita vontade de fazer aquilo dar certo. Tá? Como que eu gosto de traduzir isso para a questão do aconselhamento de carreira? As pessoas normalmente tendem a, a quererem ter o máximo de opções possíveis na vida. Só que o foco, ele é absolutamente importante. Por quê? Tem coisa mais focada do que, nesse caso, você vender um único produto para uma única aplicação e fazer esse negócio chegar no mundo inteiro? Claro que depois ele pode desenvolver novos produtos, novas aplicações para redução de consumo de água ou redução de consumo do que seja. Mas o foco, a determinação, a persistência, a execução, a vontade de levar isso para outras fronteiras. Eles tiveram que sair lá de Bento Gonçalves, se instalaram aqui na cidade grande, em São Paulo, estão viajando o mundo inteiro, conhecendo novas coisas, fazendo network. E aí eu queria entrar também num outro ponto, que como que foi o meu a minha reconexão com Ezequiel, tá? Que é algo que eu acredito muito, já falei várias vezes por aqui, que é o networking do fazer. Então, esse é um conceito que eu acredito muito, tenho divulgado isso amplamente. Mas para fazer o networking do fazer, eu tive que criar uma ferramenta, uma pequena ferramenta, todo mundo hoje faz isso. Eu criei um, um grupo no, no Facebook, simplesmente um grupo, né, chamado Almoce Comigo, em que o principal objetivo é o de juntar pessoas boas, juntar pessoas do bem em prol, em torno de uma mesa, em torno de uma mesa de almoço, tá certo? Para que as pessoas façam coisas relevantes, né? Então, obviamente que é um mote para as pessoas se encontrarem. Esses são diversos encontros que foram construídos, vamos dizer assim, pelo Almoço Comigo, e esses foram os que a gente tirou foto. Tem no mínimo 10 vezes disso, de encontros que já foram gerados e não tiveram fotos. E é algo que a gente acredita que, juntando pessoas do bem em torno de uma mesa para se conversar e para se fazer, por isso que chama network do fazer, coisas interessantes, o mundo fica ilimitado. A gente pode chegar onde a gente quiser. E o que eu queria mostrar é que nesses alguns eventos em que o Almoço Comigo promoveu e o Ezequiel, por acaso, estava, ele acabou conhecendo duas pessoas
que fizeram total diferença aí no caminho do PIP, né? E hoje são grandes contribuidores, são board members do PIP e estão trazendo um pelo lado do mercado financeiro, outro pelo lado de uma empresa no segmento de home appliances, que vão dar uma visibilidade muito maior para esse negócio. Um desses executivos é o Paulo Miri, que é o presidente da Whirlpool, e o outro é o Claudio Bercock, que foi presidente do JP Morgan. Então, assim, o Almoço Comigo juntou essas pessoas, pela conexão também, a gente conectou com um amigo, um executivo que trabalha na África do Sul, o Ricardo Congro, e simplesmente ele conectou o PIP com o mercado africano e possivelmente vai ser um dos maiores mercados que o PIP vai atuar, porque lá tem uma questão de seca, notadamente na cidade do Cabo, que vai demandar muito PIP, muito PIP. Né? Então tudo isso a partir da simples conexão inteligente, focada no fazer de gente boa, com bons propósitos e que pensa grande. E aí ele escreveu aqui, né? Comer é muito bom, ainda mais ao lado de pessoas incríveis, ainda mais quando se tornam amigos e somos unidos pelo propósito. Como te falei hoje, o resultado de tudo isso é impossível de se mensurar, de tão grande e impactante. Só posso ser grato por tudo. E, e o mais legal de tudo isso, né, é que, sendo uma pessoa que tem um produto, que tem um negócio, que vai ajudar a humanidade a reduzir o seu consumo de água de maneira drástica, né? E aí entender que essa pessoa, além do negócio por trás, é uma pessoa do bem, que quer fazer algo relevante para o mundo. Claro, quer ganhar dinheiro, quer ter sucesso, tá tudo certo, mas quer fazer algo relevante para o mundo. Eu tenho toda a vontade, toda a força, toda a motivação para ajudar essas pessoas por meio do networking do fazer. Né? Então, esse almoço comigo é uma coisa singela de, de juntar pessoas em torno de uma mesa. Eu já faço isso naturalmente pelo meu negócio de headhunting, meu negócio de aconselhamento, meu negócio de que acaba sendo também um negócio de network. Mas ao juntar no almoço comigo, de um lado, pessoas do mainstream, de grandes companhias, de outro lado, grandes empreendedores, tanto empreendedores de empresas for profit, quanto empreendedores de empresas non profit, quanto empreendedores de empresas do setor 2.5, de impacto social e ambiental. Trazer essa gente, conectar propósitos, gerar aprendizados, fazer com que pessoas que tenham objetivos comuns, que tenham valores de vida interessantes e comuns e que possam de fato aportar valor uma para outra, né? Você conectar todas essas pessoas e depois da conexão você estimular a execução, a realização de coisas relevantes, e aí entra um dos grandes propósitos meus ao criar tudo isso. Né? Então, o Ezequiel, ele percebeu que isso faria toda a diferença para o negócio dele, para a vida dele. E ele que é um homem de muito foco, de muita persistência, de muita fé
e que prometeu para si mesmo que os R$ 0 na conta nunca mais ia acontecer e ele não ia permitir que isso acontecesse, ele acabou percebendo que o valor dos relacionamentos, o valor da construção de laços de negócios, de amizades, de relevância, de exposição, falando até isso globalmente, ele certamente acredita que esse é o foco, essa é a garantia do sucesso, seja de um empreendimento como o dele, como um empreendedor, um inovador, seja também na carreira executiva, né? Esses próprios executivos que estão se conectando a ele, que são pessoas do mainstream-zaço, assim, empresas enormes, muita relevância, também estão percebendo que, além dele poder aportar o valor para essas startups também vão aportar valor para ele. De várias formas. Tanto pessoalmente, porque vai trazer para eles toda a experiência, todo o conhecimento, toda a bateção de cabeça de um empreendedor serial, que é o Ezequiel, mas também vai trazer para esses executivos um enorme aprendizado para eles aplicarem diversos conhecimentos e até diversos comportamentos empreendedores dentro das próprias empresas deles. Né? Porque com a grande transformação, tanto digital, quanto transformação geracional, quanto transformação de tipo de consumidor que quer consumir coisas que façam sentido, que tenham propósito, que não agridam o meio ambiente, né? Que fazem com que os recursos do nosso planeta sejam economizados. São os mesmos clientes deles, são os mesmos consumidores, são às vezes os mesmos funcionários, aqueles caras que estão entrando lá na empresa deles como estagiários, como analistas, são esses caras com essa cabeça do Ezequiel. Então, essa construção desse network diverso, ele é algo que vai aportar valor para todo mundo e vai transformar uma sociedade em busca de algo bom, do bem, para o bem. Tá? Então, eu queria falar exatamente sobre isso, sobre empreender e o espírito empreendedor. Não importa se você trabalhe numa empresa como funcionário ou se você está tocando o seu próprio negócio. É sobre persistência de acreditar que mesmo com R$ 0 na sua carteira, mas com muita vontade de fazer algo diferenciado, muita resiliência para passar por momentos complicados, você vai conseguir chegar lá com muito foco e não dispersão de tempo, de recursos, de atenção, né? Também é um outro ponto para você chegar lá. Você pode tentar várias coisas, mas se você tentar 80 coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir fazer nenhuma muito bem. Essa é a principal lição que eu aprendi, tanto do Ezequiel como de outros diversos empreendedores que eu mentoro, que eu auxilio, que eu sou board member, que eu invisto e assim vai. Então, a segunda coisa é o foco, a terceira coisa é o foco, que está embutida uma fé imensa, porque tem coisas que acontecem que você não consegue explicar, só a fé consegue explicar. E, obviamente, tem essa questão
da vida em, em sociedade, da construção de uma rede social, uma rede que eu chamo de proteção social, que executa as coisas, que faz as coisas. Mas para você conseguir fazer essa união de pessoas que, em tese, têm interesses divergentes para essa convergência, você precisa entender quais são os pontos de convergência e de que forma você pode ajudar as pessoas a contribuírem uma com a outra. Se você conseguir identificar isso, você vai ajudar muito essas duas partes. E você vai se ajudar também. Tá bom? Essa era a mensagem um pouco longa de hoje, mas eu gostaria de deixar aqui.